Olá, tudo bom? Esse é o nosso nono módulo, estamos iniciando hoje com 4 aulas. A nossa matéria é política educacional. O nosso assunto é muito interessante. Eu gostaria que vocês, à medida que vocês fossem lendo, fossem pontuando o que é de interessante, de importante, para que vocês tenham essa firmeza, essa garantia, né, de direitos que o professor precisa, né, para saber mesmo. Então é importante que vocês leiam com afim, né? Assim, se apropriem do papel de vocês enquanto professores, enquanto formadores de opinião, se apropriem desse conhecimento. Gente, é altamente importante, tá bom? Então vamos lá. Ele coloca aqui que para que a aprendizagem escolar seja uma experiência intelectualmente estimulante e socialmente relevante, é indispensável a mediação do professor com uma boa cultura geral e um domínio nos conhecimentos que ele deve ensinar e dos meios para fazê-lo com eficácia. Então, olha o que ele diz. Então, o professor tem que ter uma cultura e tem que ter domínio naquilo que ele vai, nos conteúdos que ele vai desenvolver com os alunos dele, que ele vai ensinar. Nos anos 80 e 90, o Brasil ele teve um avanço muito grande em relação a universalizar o acesso, né, do ensino fundamental obrigatório. Anos 80 e 90 começou essa inserção do ensino obrigatório no Brasil. Então, houveram avanços, bastante avanço. Melhorou o fluxo de matrículas, quer dizer, as matrículas aumentaram. Investiu na qualidade de ensino e aprendizagem, isso é verdade. Eu lembro que nessa época existiam muitas escolas privadas que ofereciam bolsas de estudo, que houve uma campanha do governo. Então, as escolas particulares, elas privadas, elas cresceram muito nos anos 90 em função dessa demanda, uma procura muito grande de matrículas, muito interessante, né? Agora a gente tem que estar, a preocupação nossa, né, do professorado, era em relação à qualidade desse ensino e a qualificação desse profissional que estava lá na ponta, tá bom? Então, vamos lá. Então, as matrículas, como eu falei, teve um investimento muito grande, um fluxo muito grande, a qualificação, a qualidade da aprendizagem também. Então, agregaram ainda reforços que até o aumento, né, no número de crianças de 6 anos, teve uma procura muito grande. Né? Esse esforço foi tão grande que aí houve a expansão do ensino médio também. Então, foi um aumento. Então, nessa época de 80 para 90, principalmente nos anos 90, a educação ela deu um salto muito positivo em relação às demandas de educação, da educação básica, né, o que que é o ensino médio, e o fundamental 1, né, que na realidade era fundamental, não tinha 1 nem 2, né, então era fundamental o ensino, o antigo ensino primário. Então é fundamental 1 e o ensino médio, que era o ensino de 2º grau. Então houve um avanço, realmente, né? Mas, em função disso, não foi à toa. Com a democratização, né, que ocorreu a modernização econômica, pelo fortalecimento das conquistas, principalmente do direito da cidadania, da disseminação das tecnologias, o crescimento tecnológico. Então, a importância, né, desse reconhecimento da educação na sociedade. Então, o conhecimento foi aumentando, né? Isso era muito interessante. Então, e na época, né, foi uma corrida boa, grande, importante, né, para a educação. E aí, por motivos históricos, nos anos 70, né, a formação de professores nas séries, né, iniciais do ensino fundamental, ela passou a ser feita também em nível superior. A formação, né, do professor, ela passou também a ser feita em nível superior. Mas mantendo uma segmentação tradicional. O locus dessa formação não foi, né,
não foi o mesmo das licenciaturas, né? E sim dos cursos de pedagogia. Então, o que é? O marco não foi da licenciatura, né? Não era cobrado do professor que estava saindo da formação a licenciatura, era cobrada a pedagogia. A pedagogia, que foi um crescimento, as faculdades de pedagogia da educação cresceram muito em relação a isso. Ele fala, e sim os cursos de pedagogia, que teve mais uma ascensão, não uma licenciatura. Então, o professor, né, ele terminava a formação dele de professor e ele, ao invés de fazer licenciatura para ter mais conhecimento, para poder lecionar as matérias específicas, ele fazia a pedagogia. Tá bom? É isso que eu estou querendo colocar. Então, o professor, ele não, por exemplo, de matemática, ele poderia fazer licenciatura em matemática, de português, fazia faculdade de português, só que não, eles faziam direto a pedagogia, tá? E aí, com isso tudo, eles não aceitavam também, porque ele falava assim, não é justificável, o que não aceitava? Que um professor que terminou, um aluno, um jovem, como vocês, que terminasse, né, o ensino médio, ele pudesse ensinar, ter conhecimento de conteúdos para ensinar os alunos. Então, a demanda, a confusão era essa, porque eles achavam que não estavam preparados, por isso tinha que fazer licenciatura. Se houvesse mais investimento, né, em relação a esses cursos, para atender, igual até hoje mesmo, vocês saem da formação, se vocês não estiverem preparados, vocês não conseguem fazer um trabalho de qualidade, não conseguem ser um profissional de ponta. Então, isso é muito importante. Terminou o ensino médio, que a formação parte para uma faculdade, né? Para poder não parar. E hoje é cobrado a licenciatura de vocês, é cobrado a faculdade de pedagogia dentro daquilo que você vai trabalhar, dentro do que você escolheu. Então, a licenciatura é mais certo e é mais assim, dá uma garantia melhor em termos de conhecimento. Tá bom? Então, eles não aceitavam, né, de jeito nenhum que um jovem saísse da formação dele e fosse trabalhar para ensinar conteúdos, né, que eles, de repente, não tinham nem muito domínio. A questão era essa. Então, eles não aceitavam. Como é que ele ia trabalhar com alunos de quarta série? E a mesma coisa também, é difícil também. Se não era cobrado para o fundamental, por que era cobrado do quinto ano em diante, né? Então, existia essa polêmica aí. Aí ele fala, também é difícil de aceitar que, para lecionar até o quinto ano do ensino fundamental, o professor domine os conteúdos, né, dessas séries. Apenas no nível médio, como é que ele ia saber? Como é que ele ia dominar isso para ensinar? Então, a confusão era só essa. Então, é qualificação profissional. É a qualificação que nós temos que ter dentro de tudo que a gente venha, a qualquer profissão que a gente venha a realizar, a gente tem que ter a qualificação. Aí a gente fala também do médico. O médico, ele se forma, né? Ele vai fazer ainda a residência para poder ele se apropriar de conhecimento, é coisa prática. E o professor, o que deveria acontecer dentro da formação é o quê? O professor, ele termina, né, a formação dele e cadê a parte prática desse professor? Então, ele questiona isso. A qualificação está aí. Terminou, mas tem que ser paralelo. Ele tem que ter a parte prática e a parte teórica, tá bom? É isso que ele está colocando para que vocês tenham um entendimento. Gente, e é verdade, o professor de ponta, ele tem que estar preparado. Ele tem que ter conhecimento, mesmo do assunto que ele vai... Domínio naquilo que ele vai ensinar, tá certo? E até pela LDB, né? Ele fala da LDB. O professor, ele precisa ter essa teoria prática. A LDB é bem clara em relação a isso, né? Ele fala assim, para cumprir a LDB, na letra, quer dizer, ao pé da letra, né? Seria necessário o quê? Reverter a situação. A lei manda que o professor
de educação básica construa em seus alunos, olha só, a capacidade de aprender e de se relacionar à teoria, à prática em cada disciplina do currículo. Então, a lei não manda isso, que o aluno ele precisa se desenvolver dentro de cada conteúdo que ele vai ser ensinado a ele. Então, a LDB ele é clara, tá certo? Mas como poderá ele realizar essa proeza se é preparado num curso de formação, né, no qual o conhecimento de um objeto de ensino, ou seja, o conteúdo que corresponde à teoria, foi desvinculado da prática, que corresponde ao conhecimento da transposição didática ou do aprendizado desse objeto, né? Então, olha só, então o aluno ele tem que estar preparado para que porque ele vai formar, ele vai iniciar, ele vai ensinar, né? Então o aluno tem que ter a preparação. Saiu, tem que se preparar. É isso que ele fala. Quando você sai da formação, você tem que ter um preparo para assumir a turma. Não sair direto e ir para a sala de aula. Porque eles dizem, né, os grandes especialistas, que parece que a formação não prepara ninguém e vai assumir. É uma profissão. Como é que eu saio de uma sala sem a mínima condições de trabalhar, de exercer, né, aquela função e estou na sala? O médico já não assume, o engenheiro não assume nada sem ele ter participado da parte prática. É isso que está colocando. E a formação de professor, você sai e já é imediato para uma sala de aula. Falta a preparação, falta a prática, né? Falta conhecimento prático, conhecimento pedagógico, e é isso que ele coloca. Mas aí você tem que saber. Então, a colocação dele, eles comparam em relação ao ensino público, porque a educação básica, ela é, como é que eu vou dizer, é um serviço, principalmente do setor público. E o setor público investe nessa parte prática, a formação do professor já é investido pelo setor privado, porque a gente vê cada dia que passa, né, o suporte é o setor privado que dá, né? Então, aí ele ainda fala que na região sul e na região sudeste são as regiões majoritárias, quer dizer, onde existe uma incidência muito maior dessa formação, né? Então, gente, avaliar, se debruçar, cair, se integrar, quer dizer, se integrar, né? Ou se entregar para que se realize um bom trabalho, para que eu faça um trabalho de ponta. Então, quando ele fala, é a formação profissional do professor que está saindo da formação e de uma forma geral. Foi colocado, será que o professor, quando ele sai, da formação, ele está preparado para pegar os alunos de um ensino fundamental? É isso que está sendo colocado. Então, por quê? Tem que ter a preparação pedagógica, preparação didática. É uma profissão. Não pensem que a formação do professor não é uma profissão. É uma profissão e uma profissão séria, porque nós vamos formar cidadãos, né? Vamos formar pessoas. Então, isso é fundamental que nós tenhamos conhecimento naquilo que a gente vai transmitir, no conteúdo que iremos transmitir para o nosso aluno. Na realidade, a base é essa, a formação. Eu tenho que ter qualificação para assumir uma turma. Eu tenho que me aprimorar. A cada dia, eu não vou falar em reciclar não, porque nós não somos lixo para ser reciclado. Nós temos que estar atualizados sempre, né? E isso é importante. E aqui existe a questão, não há uma avaliação, que ele diz, de qualidade desses resultados do curso de formação, de preparação para o professor. Não tem uma avaliação. O professor não é avaliado sempre. Tinha que haver uma avaliação para saber se o professor está preparado para assumir as turmas que realmente a gente sabe
né, que tem colegas nossos que não levam com seriedade. Então, eu estou passando para vocês isso. Se preparem, se coloquem à disposição para conhecimento, se joguem, vai para cima com tudo. A qualidade é fundamental. Você transmitir conhecimento para o teu aluno, assim, colocar o aluno sempre à frente de tudo, é você também. E assim, eu fiz algumas observações em relação, tem uma visão de classe, o professor tem que ter uma visão de classe, o trabalho nosso é um trabalho muito complexo. A gente tem que ter a preocupação com a garantia da nossa profissão. Nós temos que ter isso. Garantir a nossa profissão. Eu preciso, eu entendo, eu sei, né? Que não é algo simples, não, gente. Dar aula não é algo simples, não. Todo mundo pensa, mas não é algo simples, não. O professor tem que estar preparado. Então, vamos pensar nisso, na qualidade minha enquanto profissional. Porque imagine vocês com uma turma de alunos, com 30 alunos. Olha a nossa responsabilidade. Olha isso aí. Aí eu vou ensinar, eu já falo na sala de aula com vocês, que tem colegas que ficam na dúvida quando vai ensinar, principalmente a matemática. Tem que ter formação, gente. Se eu vou ensinar matemática, eu tenho que ter a formação da matemática. Se eu vou ensinar português, eu tenho que saber os conteúdos que eu vou ensinar. Mas não é saber para ensinar ali naquela hora, não. Eu tenho que ter esse conhecimento comigo. Porque o aluno ele vai te perguntar, ele vai sabatinar você. E aí você fala, na próxima aula eu vou ensinar. Não, o aluno perguntou, a resposta tem que ser na hora. Porque é o mínimo que ele vai te perguntar. E você tem que saber o mínimo para poder informar a esse aluno. Então, a preparação do professor é fundamental. E aqui ele termina de uma forma assim bem interessante. O que ele diz, né? O problema é ainda maior quando se considera que os sistemas públicos de educação básica, olha só o que ele fala, estaduais e municipais ganham volumes consideráveis, recursos financeiros para a capacitação desses professores da rede pública e não acontece nada. Quer dizer, dinheiro anualmente vem para que essa capacitação seja feita, mas esse trabalho não é feito de forma que deveria fazer. E quando eles chegam, né? Aí ele fala assim, o professor dinheiro anualmente paga as mesmas instituições de ensino superior privadas e pública, que é um dinheiro que vem, é uma verba que vem, né? E aí são refeitos tudo de novo esse trabalho, porque não foi bem feito durante a formação inicial desse professor. Então, há um investimento do próprio governo para que capacite esses professores, na realidade é capacitar esses professores, não é reciclar o termo, gente, nós não somos lixo. Tá? Nós somos pessoas, então nós temos que nos capacitar. Então a verba vem para essa capacitação. E aí a gente entende, aí tem um desdobramento também, né? A gente pode falar que o professor às vezes não quer fazer, mas ele deveria ser o quê? Obrigado a fazer essa capacitação. Porque na escola pública, muitas vezes eles não fazem, mas na particular eles são obrigados a fazer. Aí fala, mas no ensino da escola particular o professor trabalha, mas não trabalha igual na escola da rede pública. Por quê, né? Por que será isso? Né? Se o profissional, quando ele é bom em qualquer lugar. Aprendam isso. O que eu faço aqui, eu faço ali. Tá? Então, a capacitação está dentro da gente, o conhecimento é nosso, a força de vontade é nossa. Então, meninos e meninas, se capacitem, levem tudo que vocês vêm fazer com seriedade. É bom para todo mundo, tá bom? Então, na próxima aula, olha, eu deixei um vídeo muito interessante. Ele é longo, mas é de muita valia. Prestem atenção, tá bom? Porque eu vou tirar algumas perguntas dali do vídeo, não só do material de vocês. Você sabe que na segunda aula tem uma avaliação para vocês fazerem. Então, eu vou tirar 2 perguntas do vídeo, porque eu achei super interessante, para que vocês entendam qual é a mensagem, né? E qual é a nossa responsabilidade enquanto formadores de opiniões.
tá bom? E se capacitem sempre. Sempre a gente precisa se capacitar, tá bom? Então a gente continua na próxima aula. Um beijo grande no coração de vocês, tá bom? Até lá. Tchau.